Olá a todos e bem-vindos a mais The Deep Dive, onde a gente pega as últimas notícias e mergulha fundo para entender o que está acontecendo. Isso aí. E hoje, preparem os seus mantos, porque vamos falar de dois gigantes do futebol brasileiro. Opa! Santos e Corinthians. É isso aí. Temos informações fresquinhas da mídia esportiva, análises táticas e, claro, muito debate acalorado. É isso que a gente gosta, né? É polêmica. Começando com a saga do Peixe, a vitória por 2-0 contra o Curitiba selou acesso, mas será que esse elenco que oscilou tanto na Série B está realmente pronto para a Série A? Boa pergunta, hein? A gente viu alguns jogos do Santos nessa reta final da Série B e a defesa mesmo contra times da segunda divisão apresentou muitas falhas. Se a gente olhar para o Etier, os gols esperados contra o do Santos na Série B, ele foi um dos piores. Para você ter uma ideia, eles tiveram um XG acumulado de 35. Enquanto campeão, o Grêmio teve apenas 22. Isso mostra que o Santos sofreu muito mais chances de gol do que deveria. E na Série A, contra atacantes mais qualificados, a situação pode se complicar. Falando em se complicar, o futuro do técnico Fábio Carilli também é uma incógnita, né? A postura dele nas entrevistas foi bem evasiva. Não acha? Parece que ele mesmo já está em saída. Com certeza. E a diretoria do Santos precisa agir rápido. Se a gente olhar para o mercado, existem alguns nomes interessantes que poderiam assumir o comando do time. Um nome que me vem à mente é o do Roger Machado, que fez um excelente trabalho no Grêmio, implementando um estilo de jogo ofensivo e organizado. Teve uma ótima contratação. Mas é questão financeira, hein? A gente sabe que o Santos não tá nadando em dinheiro, né? Será que eles teriam condições de bancar um técnico como o Roger Machado e ainda fazer contratações de peso? Essa é a grande questão. A gente teve acesso aos relatórios financeiros do Santos e a situação não é das melhores. Mesmo com acesso à Série A, o clube ainda tem uma dívida considerável e precisa ser cauteloso com os gastos. E aí que entra o sonho de todos os retorno do Neymar. Mas convenhamos, seria mais um sonho do que realidade. Exatamente. O Neymar tem um salário econômico no Al-Hilal. A gente está falando de cifras que o Santos jamais conseguiria pagar. Para você ter uma ideia, o salário anual do Neymar é de cerca de 80 milhões de euros. Meu Deus. É mais que o dobro da receita anual do Santos. Sem falar nos custos da transferência, que também seriam altíssimos. Realmente parece viável. Mas sonhar não custa nada. Claro, e a torcida santista tem motivos para sonhar, mas na minha opinião o foco da diretoria deveria ser montar um time competitivo dentro da realidade financeira do clube. E falando em time competitivo, vamos dar o foco pro Corinthians. E o futuro do artilheiro Yuri Alberto, Certo. ele tá na mira do Nottingham Forest da Inglaterra e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu que ele fica. Mas será que essa promessa vai se sustentar diante de uma proposta milionária da Premier League? A Premier League é um campeonato extremamente rico. E o Nottingham Forest tem dinheiro para gastar. Se eles realmente quiserem. Será que ele conseguiria repetir esse desempenho na Premier League? Que é um campeonato muito mais intenso e competitivo. É difícil dizer. A adaptação à Premier League pode ser complicada para alguns jogadores, principalmente para atacantes. O ritmo de jogo é muito mais acelerado, a marcação é mais forte e a pressão por resultados é enorme. Mas o Yuri Alberto tem talento de sobra e se tiver tempo para se adaptar, pode sim brilhar na Inglaterra. É um dilema, e tanto pro jogador, né? De um lado a chance de atuar num dos melhores campeonatos do mundo com salário milionário, do outro a possibilidade de se consolidar como ídolo no Corinthians e construir uma história vitoriosa no clube. E essa decisão vai impactar não só a carreira do Yuri Alberto, mas também o futuro do Corinthians. Se ele sair o timão, vai ter que ir ao mercado em busca de um substituto à altura. Por falar em substitutos, Vamos analisar a disputa acirrada no ataque do Palmeiras. O experiente Dudu está buscando espaço no time titular, enquanto o Felipe Anderson vem sendo criticado pela torcida. Será que o Dudu, com toda a sua bagagem e dedicação com a torcida, conseguiria retomar a titularidade? O Dudu é um jogador multicampeão pelo Palmeiras, com muita história no clube. Ele conhece bem o estilo de jogo do Abel Ferreira. E
tem a confiança da torcida. Sim. Mas nos últimos anos, ele sofreu com lesões e perdeu um pouco de ritmo de jogo. Já o Felipe Anderson, apesar de ter tido bons momentos no Palmeiras, ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto. Eu, particularmente, acho que o Dudu ainda tem muito a oferecer ao Palmeiras. Eu também, a experiência dele em momentos decisivos pode ser crucial para o time. E a gente sabe que o Abel Ferreira gosta de jogadores experientes e com mentalidade vencedora. É verdade. E falando em Abel Ferreira, ele vai ter que tomar uma decisão importante em relação ao ataque do Palmeiras, né? Manter o Felipe Anderson como titular ou dar mais oportunidades ao Dudu. Essa é uma questão que só o tempo vai responder. Verdade. E a gente vai estar aqui para analisar cada passo dessa decisão. Com certeza. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar sobre o novo calendário do futebol brasileiro em 2020. A CBF anunciou mudanças importantes por conta do novo Mundial de Clubes da FIFA. E a coisa promete ser um verdadeiro quebra-cabeça para os clubes. Não é mesmo? Com certeza. A CBF vai ter que se desdobrar para conciliar as datas do Mundial dos Estaduais e do Brasileirão. Uma das possibilidades que está sendo cogitada é a realização do Brasileirão durante as datas FIFA e Mundial. Imagina só o desafio que isso vai ser para os jogadores. Com um calendário ainda mais apertado e menos chances de descanso. E os estaduais, hein? Eles vão ter que ser disputados em um período ainda mais curto, o que pode comprometer a qualidade das competições. A gente pode ter estaduais com jogos em sequência, com pouco tempo de recuperação para os jogadores, o que pode aumentar o risco de lesões e prejudicar o espetáculo. Realmente, essa mudança no calendário traz uma série de preocupações. Será que a CBF está preparada para lidar com todos esses desafios? Mas uma coisa é certa, o futebol brasileiro vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Verdade. E voltando ao nosso mergulho profundo no futebol brasileiro, vamos dissecar essa questão do novo calendário. A gente já mencionou a possibilidade do Brasileirão ser disputado durante as datas FIFA e o Mundial de Clubes. Mas, pensando bem, isso pode ser um problema ainda maior do que parece à primeira vista. É verdade, a gente pode acabar tendo um Brasileirão de segunda linha com os principais jogadores servindo às suas seleções. Imagina um Flamengo e Palmeiras sem Gabigol. Pedro e Everton, por exemplo. Exatamente, e não podemos esquecer o impacto nas receitas dos clubes. Jogos com times incompletos podem ter um apelo menor para o público e para as emissoras de televisão, resultando em menos dinheiro para os clubes. E os jogadores que não forem convocados para as seleções, eles vão ter que jogar praticamente sem parar, o que pode levar a um desgaste físico e mental enorme. Sem dúvida. E com um calendário ainda mais apertado, o tempo de recuperação entre os jogos vai ser reduzido, aumentando o risco de lesões. A gente pode ter um efeito cascata negativo, com os jogadores lesionados, times desfalcados e um campeonato com qualidade técnica inferior. E a Copa do Brasil vai se encaixar nesse quebra-cabeça todo, já é uma competição complexa, com jogos no meio de semana, viagens longas. Realmente, a logística da Copa do Brasil já é um desafio e com um novo calendário, a situação tende a piorar. A gente pode ter jogos ainda mais concentrados, com times tendo que jogar 2 ou 3 vezes por semana. Isso, claro, pode afetar o desempenho dos times, principalmente daqueles que disputam outras competições, como a Libertadores e a Sul-Americana. A gente não pode esquecer dos estaduais, né? Eles já são criticados por muitos por serem considerados campeonatos fracos. E com esse novo calendário, a tendência é que eles fiquem ainda mais desvalorizados. É possível que os clubes priorizem as competições nacionais e internacionais em detrimento dos estaduais. A gente pode ver times escalando reservas nas estaduais para poupar seus principais jogadores para os jogos mais importantes. E isso pode ser um problema para os clubes menores, que dependem dos estaduais para ter visibilidade e receita. Com certeza a gente pode ter um cenário com os grandes clubes cada vez mais fortes e os pequenos clubes cada vez mais enfraquecidos. O que seria prejudicial para o equilíbrio do futebol brasileiro como um todo. Realmente, o novo calendário traz uma série de desafios para o futebol brasileiro. A CBF precisa encontrar soluções para minimizar os impactos negativos e garantir a competitividade e o equilíbrio das competições. E a gente, como analista, precisa acompanhar de perto todos esses desdobramentos e trazer para você, ouvinte, as informações mais relevantes e análises mais aprofundadas. E por falar em análises aprofundadas, vamos voltar a falar do Santos e dos desafios que tiveram na Série A. A gente já discutiu a fragilidade defensiva do time, mas a questão do ataque também é Concordo, o ataque do Santos foi inconsistente na Série B, eles tiveram alguns lampejos de bom futebol,
mas no geral faltou criatividade e poder de fogo. A gente pode ver isso nos números. O Santos marcou apenas 42 gols em 38 jogos na Série B, uma média de pouco mais de um gol por partida. E na Série A, contra defesas mais organizadas, a experiência da seleção pode se complicar ainda mais. Com certeza o Santos precisa se reforçar no ataque, se quiser ter chances reais de se manter na elite. A diretoria precisa ir ao mercado em busca de jogadores que possam agregar qualidade ao time defensivo. E aí que voltamos à questão financeira do clube. Será que o Santos, com suas limitações orçamentárias, terá condições de contratar jogadores de alto nível? É uma incógnita, mas, na minha opinião, o Santos precisa ser criativo no mercado, buscar jogadores em fim de contrato, apostar em jovens promessas, enfim, encontrar alternativas para montar um time competitivo sem gastar muito dinheiro. E a torcida, em qual é o papel dela nesse momento? A torcida do Santos é apaixonada e sempre apoia o time nos momentos difíceis, e nesse momento de reconstrução, o apoio da torcida vai ser fundamental. A gente sabe que a Vila Belmiro lotada faz a diferença. E falando em Vila Belmiro lotada, e imagina só a festa que seria se o Neymar voltasse pro Santos, mas como a gente já discutiu, é um sonho muito distante da realidade. Realmente as chances do Neymar voltar pro Santos são mínimas. Mas a gente pode sonhar, né? Claro, sonhar é de graça e quem sabe um dia esse sonho se torna realidade. Vamos torcer para que sim. Mas por enquanto o foco precisa ser a montagem de um time competitivo para a Série A dentro da realidade do clube. Falando em time competitivo, vamos analisar a situação do Corinthians e a possível saída de Yuri Alberto. A gente já falou sobre os planos do jogador, mas e o Corinthians? E como é que o Timão fica se perder seu principal atacante? A saída do Yuri Alberto seria um baque pro Corinthians. Ele é o artilheiro do time, o principal jogador de ataque, que faz a diferença dentro do campo. E encontrar um substituto à altura não vai ser fácil. Com certeza o mercado brasileiro não tem muitos atacantes com as características do Yuri Alberto, um jovem talentoso com faro de gol. E se o Corinthians vender o Yuri Alberto, vai ter que usar o dinheiro da venda com inteligência para contratar um substituto que possa suprir a ausência do artilheiro. Concordo. E na minha opinião, o Corinthians deveria investir em um jogador com perfil parecido com o do Yuri Alberto. Um atacante jovem com potencial para se desenvolver e se tornar um ídolo da torcida. E por falar em jovens talentos, vamos analisar a disputa acirrada no ataque do Palmeiras. A gente já falou sobre a experiência do Dudu e a oscilação do Felipe Anderson, mas e os outros atacantes do elenco, hein? O Palmeiras tem um elenco recheado de opções para ataque. Além do Dudu e do Felipe Anderson, o Abel Ferreira conta com Rony Hendrick, Breno Lopes, Rafael Navarro. É muita gente boa para poucas vagas. Com certeza, e a briga pela titularidade no ataque do Palmeiras promete ser acirrada. A gente tem o Rony, que é um jogador incansável, com muita raça e poder de finalização. O Hendrick, que é uma joia da base, e já tá brilhando os profissionais. O Breno Lopes, que foi o herói do título da Libertadores de 2020. O Rafael Navarro, que chegou com status de artilheiro, mas ainda não conseguiu se firmar no Palmeiras. Realmente o Abel Ferreira tem um problemão para resolver e escolher os melhores atacantes para cada jogo, Com certeza tem um elenco com tantas opções de qualidade, é um privilégio para qualquer treinador, e o Abel Ferreira, com sua competência e inteligência, vai saber usar cada jogador da melhor maneira possível. E a gente agora vai continuar acompanhando de perto essa disputa acirrada no ataque do Palmeiras. Quem será que vai levar a melhor experiência do Dudu, a versatilidade do Anderson, a raça do Rony, o talento do Hendrick ou a estrela de algum outro atacante? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa. Essa disputa vai ser boa pro Palmeiras, que vai ter sempre atacantes motivados em busca de espaço no time titular. E por falar em motivação, vamos finalizar essa segunda parte do nosso mergulho falando sobre a importância do apoio da torcida. A torcida é o 12º jogador, a gente sempre ouve isso. Mas é verdade, a torcida pode ser um diferencial para um time, principalmente nos momentos difíceis. E a gente viu isso acontecer em diversos momentos do futebol brasileiro. Times que pareciam abatidos, que estavam em má fase, conseguiram se reerguer com o apoio da torcida. Exatamente, a torcida pode dar aquele gás extra para os jogadores, aquele incentivo para que eles se superem dentro de campo. E nos momentos de crise, a torcida pode ser o porto seguro para um time. Com certeza a torcida pode ser a força que impulsiona o time a superar as adversidades e alcançar seus objetivos. Então fica aqui o nosso recado para as torcidas do Santos, Corinthians e Palmeiras: apoiem seus times incondicionalmente. A presença de vocês nos estádios faz a diferença. E a gente, claro, vai continuar acompanhando de perto todos os desdobramentos do futebol brasileiro, trazendo para você, ouvinte, as informações mais relevantes e as análises mais aprofundadas. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar: as polêmicas declarações de Gabigol sobre seu futuro no Flamengo. Fiquem ligados! Chegamos à parte final do nosso mergulho no agitado mundo do futebol brasileiro. Já exploramos os desafios do Santos na Série A, a novela Yuri Alberto no Corinthians e a disputa acirrada no ataque do Palmeiras. Mas como um bom jogo, sempre tem espaço para mais emoção, certo? Com certeza.
E falando em emoção, a torcida do Flamengo está empolvorosa depois das declarações polêmicas do Gabigol sobre seu futuro no clube. Lembra que a gente falou sobre isso na última parte? Sim. O Gabigol, conhecido por não ter papas na língua, deu a entender que a relação com o técnico Vitor Pereira não anda nada bem. Um técnico que nos dê liberdade para criar, para jogar com alegria. E aí já viu, né? A torcida começou a especular sobre uma possível saída. E a imprensa esportiva, claro, foi atrás de mais informações. Alguns jornalistas apontaram o Cruzeiro como um possível destino para o Gabigol. Imagina só ele reencontrando a torcida celeste e formando uma dupla de ataque explosiva com o Caio Jorge. Seria uma reviravolta e tanto no mercado da bola, mas pensando friamente, será que o Cruzeiro teria condições financeiras de bancar um jogador do calibre do Gabigol? A gente sabe que o clube ainda está se recuperando de uma crise financeira. É verdade. O salário do Gabigol no Flamengo é altíssimo, algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês. Seria um desafio e tanto para o Cruzeiro encaixar esse valor no seu orçamento. Mas no futebol tudo é possível, né? Quem sabe a diretoria do Cruzeiro não consegue viabilizar a negociação, talvez com a ajuda de patrocinadores? E o Flamengo, hein? Como ficaria se perdesse seu principal jogador? Seria uma perda enorme, sem dúvida. O Gabigol é o artilheiro do time, o cara que decide jogos que tem identificação com a torcida, mas o Flamengo é um clube gigante, com um elenco forte e uma diretoria competente. Certamente encontrariam soluções para suprir a ausência do Gabigol. O futebol é um esporte dinâmico e imprevisível. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas voltando ao Santos que a gente tanto falou, eles precisam focar no planejamento para 2025. O sucesso foi conquistado, mas agora o desafio é se manter nele. Concordo. E como a gente já analisou, a defesa precisa ser reforçada. O Santos sofreu muitos gols na Série B. Imagina só quantos atacantes da Série A. E o ataque também precisa de mais poder de fogo. Eles marcaram poucos gols mesmo na Série B. Exatamente. A diretoria do Santos precisa ir ao mercado e buscar jogadores que possam dar mais qualidade ao setor ofensivo. E claro, precisa definir um novo técnico o mais rápido possível. E o sonho da torcida, hein? Será que o Neymar volta pra Vila Belmiro? Olha, a gente discutiu isso bastante, né? As chances são mínimas, mas a esperança é a última que morre. E falando em esperança, a gente precisa ter esperança de que a CBF vai encontrar um modelo de calendário que seja bom para todos os clubes, jogadores e torcedores. A gente debateu bastante os desafios do novo calendário. Sim, a CBF precisa encontrar um equilíbrio entre as competições nacionais, internacionais e os estaduais, sem sobrecarregar os jogadores e sem comprometer a qualidade do espetáculo. E a gente, claro, vai continuar acompanhando de perto todas essas questões, trazendo para você, ouvinte, as informações mais relevantes e as análises mais aprofundadas. E assim a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive e esperamos que você tenha curtido essa viagem pelo mundo do futebol brasileiro. A gente se encontra no próximo episódio com mais debates, análises e informações exclusivas. Até lá!